tua promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Boa noite, meus amigos. É uma satisfação mais uma vez estarmos juntos no nosso canal Palavras Eternas. Fazia alguns dias que eu não gravava um vídeo, mais de um mês, e nós voltamos de novo a gravar em nome de Jesus. Hoje eu não vou trazer o Evangelho de Mateus, mas eu vou trazer um texto no livro do profeta Jonas. Todo mundo, ou a maioria de vocês, devem conhecer a história do profeta Jonas. Alguns talvez não conheçam, mas eu quero tratar aqui apenas de um ponto essencial nesta leitura. Primeiro, o profeta Jonas foi levantado por Deus, ele era um hebreu, para profetizar numa cidade que não era uma cidade israelita. Ele levanta o profeta para profetizar na cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital da Síria. O povo assírio não era um povo judeu, era um povo que tinha outros deuses. E Nínive era a capital da Síria. E ela ficava localizada à esquerda do rio Tigre, né? Interessante que esse nome Nínive significa bela. Hoje, Nínive é a atual cidade de Mossul, no Iraque. O que estava acontecendo em Nínive, né? Nós vamos dar uma olhada aqui no primeiro e no segundo versículo do capítulo 1, que é onde nós vamos deter a nossa conversa aqui a respeito deste profeta e também desta cidade. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Só esses dois versículos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te damos graças pela tua infinitude, Senhor, e porque o Senhor nos deixou a sua palavra como regra de vida, como fonte de fé para as nossas vidas. A tua palavra, ela é como a bússola que nos orienta a que caminho seguir. A tua palavra é como lâmpada que ilumina os nossos passos, os nossos pés e os nossos caminhos. Ela é o que vai nos levar ao dia do juízo. É ela a referência para o nosso julgamento. Por isso, Senhor, esta noite, aos que estão ouvindo, aos que estão vendo este vídeo, que o coração deles seja como uma terra boa, que a semente que vai aí cair, germine e produza frutos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos um primeiro ponto aqui para nós entendermos por que Deus mandou o profeta Jonas e profetizar em Nínive. Havia uma malícia muito grande em Nínive, né? A cidade era uma grande cidade. A Bíblia diz aqui que Deus diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e profetiza sobre ela, ou seja, contra ela, e porque é grande a sua malícia. Então, o que é que eu entendo aqui? Eu entendo que existe uma grande cidade grande, uma cidade que se levava 3 dias para percorrer a pé. O texto diz aqui na sequência.
Então, para a época, era uma cidade muito grande. Então, o que é que existe nas grandes cidades, meus amigos? É nas grandes cidades que a violência extrapola os limites. É nas grandes cidades que a gente vê as coisas mais absurdas. É nas grandes cidades que o homem é muito mais indiferente com os outros. É nas grandes cidades onde há má distribuição de renda. É nas grandes cidades onde ninguém pensa em Deus por causa da correria do dia a dia. É nas grandes cidades que os interesses pessoais estão acima do coletivo. É nas grandes cidades onde as pessoas que procuram estar no poder mentem mais do que falam a verdade. É nas grandes cidades que acontecem as grandes desilusões. É nas grandes cidades onde há mais festa do que clamor. É nas grandes cidades onde o pecado superabunda, ou abunda. Ou seja, há excesso. São nas grandes cidades que há excesso. Eu não sei se você já se deparou com a noite numa grande cidade. Se você já frequentou uma noite numa grande cidade. Mas o pecado domina as noites da grande cidade. O pecado domina o comércio das grandes cidades. O pecado domina as relações humanas nas grandes cidades. Não é que o pecado não esteja nas pequenas cidades, nos vilarejos, no sertão, no interior, distante, nos lugarejos isolados, eles também estão lá. Só que a frequência do pecado nas grandes cidades são muito maiores. E aqui nós temos um prenúncio de Deus a respeito da sua preocupação com o grande movimento das grandes cidades. Porque eles esquecem de Deus. É tanto que ele vai dizer que havia muita malícia, estava subindo até ele. Né? A Bíblia nos diz, em Gênesis 6, que a intenção do coração humano é má continuamente. Né? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia ainda nos alerta em Romanos, capítulo 9, no capítulo 10, a respeito da situação humana. Não há um justo sequer sobre a terra. Não há ninguém que faça o bem. Todos se desviaram. Todos se extraviaram. Irmãos, amados, a nossa condição humana, ela é uma condição de condenação. E quando nós vamos vislumbrar a grande cidade, o movimento comercial, o movimento funcional das grandes cidades, nós vamos perceber que é onde Deus mais é esquecido. As pessoas tomam deuses para si no dia a dia e se esquecem do verdadeiro Deus e passam a ser deuses. Por que que o homem não se firmou diante de Deus depois do pecado? Porque sempre, no decorrer da história, o homem quis ser um Deus, quis estar acima de Deus. E este livro de Jonas, Deus vai proclamar um juízo contra Nínive. Ele vai dizer, vai até Nínive, Jonas, e proclama esse juízo. Porque a malícia dele subiu até mim. Eu vou destruir a cidade de Nínive. E Jonas vai para lá, pregar a palavra de Deus. Você vê como a palavra de Deus ela é forte. O profeta quis se desviar do caminho, da sua missão. Mas Deus
Senhor trouxe de volta, mesmo que tendo que levar ele para a sepultura, que era o estômago do peixe, para que ele pudesse orar e nascer de novo. E ele vai a Nínive profetizar. E quando ele começa a profetizar em Nínive, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Muitas pessoas duvidam do poder de Deus na conversão dos homens. Nós não podemos duvidar. Nínive, essa grande cidade que nem ao Deus de Israel adorava, tinha outros deuses, era uma cidade festeira, era uma cidade de guerra, era uma cidade comercial. Mas ela, de tanto ouvir a pregação do Evangelho, do juízo de Deus sobre aquela cidade, tem uma coisa interessante aqui. Aquele povo se arrependeu, aquele povo fez um jejum, aquele povo acreditou na pregação do juízo de Deus sobre a cidade. Por isso nós devemos ficar alegres, irmãos, amigos, quando qualquer pessoa, qualquer pregador, qualquer igreja que prega o juízo de Deus, prega a denúncia do pecado, prega mostrando a sua condição diante do Pai, do nosso Deus, para que você não se perca, para que o juízo de Deus não venha sobre você. Isso é muito importante nós entendermos. E olha que o profeta não ficou satisfeito, ele queria realmente fazer justiça com as próprias mãos, ele queria realmente que Deus exterminasse aquela cidade. Mas o Senhor não é assim. Eu me lembro muito bem que Jesus andava com o seu colégio de discípulos, de apóstolos, ainda discípulos, quando ele foi uma certa feita para a Samaria. Os samaritanos não o aceitaram que Jesus entrasse na sua cidade. Então João e Tiago perguntaram a Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente invoque fogo do céu para destruir essa cidade? Jesus os repreendeu dizendo: o Filho do Homem não veio destruir as almas, mas salvá-las. Deus podia ter destruído Nínive, mas Deus sabia que Nínive podia se converter com a pregação do Evangelho. E o que eu acho mais bonito neste livro é que o rei daquela cidade, o rei de Nínive, né, no caso, porque era o rei da Síria, no caso, porque Nínive era a capital e lá era onde estava posto o centro administrativo do país. Ele pede para que todos os cidadãos, animais, façam um jejum com pano de saco. Isso significa o quê? Ele reconheceu o quanto ele estava errado. Há solução, meus irmãos, meus amigos, para as grandes cidades. A solução é o Evangelho genuíno. Como eu me entristeço quando nas grandes cidades está cheio de igrejas, lotadas de pessoas que não ouvem uma repreensão do Senhor acerca do que ele tem contra as práticas atuais, as atuais práticas do pecado, achando que não é pecado. Como eu me entristeço, muitas igrejas estão ignorando o verdadeiro Evangelho e trazendo alguma coisa supérflua para substituir o Evangelho. Está trazendo um Evangelho egoísta, egocêntrico, onde o homem é o centro do culto, onde o homem vai para lá para ouvir profecias que enchem o ego do homem. Como é difícil para o profeta ter que trazer na sua palavra o juízo de Deus sobre o coração má do homem, continuamente do homem. Jonas queria se livrar dessa profecia, desta tarefa,
tão difícil, mas nós devemos estar clamando aquilo que o Senhor quer. Então, meus irmãos, meus amados, meus amigos, olhe para essa palavra. Nós estamos dentro de uma região metropolitana, onde tantas coisas acontecem por falta de temor do homem a Deus. E é a falta de obediência que leva muitos ao inferno. O Senhor só quer que nós obedeçamos a sua palavra, assim como Jonas obedeceu. Quando ele não obedeceu, sobre ele veio também um juízo, a ponto dele ser engolido por esse peixe e passar 3 dias no ventre desse peixe, se arrependendo da atitude que ele teve. E nós, não diferente de Jonas, também estamos passando por esse processo. É um processo da morte do velho homem, do velho profeta, que só quer profetizar onde quer, e um novo nascimento do novo profeta, do novo homem, que tem que estar propagando, verbalizando o Evangelho em todos os lugares. Antes de verbalizar, testemunhar com a própria vida. E depois verbalizar. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa fazer morada em seu coração. E lembre-se, nós somos da grande cidade, a cidade bela. Nós somos da grande cidade. E nas grandes cidades existe uma força muito grande, diabólica de Satanás, de nos afastar de Deus, com todos os recursos que temos, todas as parafernálias tecnológicas e opções de divertimento, de entretenimento, que nos tira da presença do Senhor. Volte-se para Deus. Ele é simples. Deus é muito simples. Você tem que obedecê-lo pela sua palavra, nada mais. Fique com Deus e até o próximo.